Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É uma alegria estarmos juntos, dia 2 de maio. Quero meditar com você hoje, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Estavam com dúvida. Veja, estavam com dúvida ou queriam permanecer na dúvida? Eles queriam permanecer na dúvida, eles não queriam. Jesus está falando com vocês, na verdade não é que eu não falei, é que vocês não querem entender. Tem gente que quer ficar na dúvida. Tem gente que é contra a igreja, mas nunca quis estudar a igreja. Tem gente que é contra a Bíblia, mas nunca quis estudar a Bíblia. Tem gente que fala e é contra o que nem conhece. Como é que você pode ser contra algo que você não estudou, que você não rezou, que você não conhece? Então tem gente que simplesmente quer estar contra, né? Simplesmente quer estar contra, simplesmente não quer acreditar. Jesus sempre falou abertamente. Todos os milagres foram feitos à vista de testemunhas. Não tem nada em segredo. É vocês que não querem acreditar. Gente, a pior coisa é quando a pessoa não quer. Ela já ouviu, ela já sabe qual é a verdade, mas ela não quer. E quando não quer, vai fazer o quê? Você vê que nem Jesus consegue? Fique em paz, porque às vezes você quer fazer algumas coisas, quer ajudar alguém, mas quando esse alguém não quer, não adianta. Veja, nem Jesus conseguiu ajudar esse povo, eles não queriam. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Veja, tudo era dito, mas não era acreditado. Às vezes, papai e mamãe, você está dizendo para o teu filho não acredita em você. Às vezes, dentro do teu casamento, você fala, não acredita. Ou seja, quando o outro não quer, não é difícil. Então não adianta só ouvir, é preciso crer. Veja, não adianta só ouvir Bíblia, não adianta só ouvir a palavra de Deus, é preciso saber se você acredita nisso que eu estou falando aqui. Então tem gente que fica ouvindo Bíblia, tem gente que fica ouvindo pregação, tem gente que ouve a palavra de Jesus, tem gente que leu Bíblia mais do que eu, viu? Tem gente aí no mundo que leu Bíblia mais do que padre. Mas a pergunta é, não é se você leu, não é se você ouviu, a questão é se você creu. O que adianta ler e não crer? Adianta nada. Então veja, por isso que Jesus falava em outras palavras que eles eram cegos, viam as obras, mas não acreditavam nelas. Eles viam, mas não viam. Portanto, isso é uma cegueira espiritual, hein? Muito grande. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Veja, quem não acredita é porque não quer ser ovelha de Cristo. Se uma pessoa não quer saber de igreja, se uma pessoa não quer saber de Deus, é porque ela não quer ser a ovelha de Cristo. Não é que Deus não quer ela, Deus quer ela, mas ela não quer Deus. Porque para ser ovelha, precisa escutar a voz dele. Então, hoje em dia tem muito isso, né? Eu até gosto de Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Mas se foi Jesus que deixou a igreja,
Como é que você fala uma bobagem dessa? Desculpa, mas é uma bobagem. Porque sem igreja quer dizer que você vai fazer tudo sozinho? Então você acha que Jesus ia deixar todo mundo assim, seguir sozinho? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Leia a Bíblia e veja que a igreja não está solta. Eles se reuniram em pequenas comunidades. Igreja, ao redor dos apóstolos. Leia a Bíblia, meu filho. Onde está na tua cabeça que cada um fez o que quis aqui? Onde está na sua cabeça, não? A ovelha de Cristo escuta a voz, e hoje escuta a voz da igreja, que é a que interpreta a palavra de Deus. Jesus conhece cada ovelha. As ovelhas devem seguir o pastor. Jesus nos dá a vida eterna. E aí que está, junto ao pastor, as ovelhas jamais se perdem. Por isso que uma pessoa que caminhar sozinha, dificilmente ela vai encontrar a verdade. Muito facilmente você vai se perder. Não é da vontade de Deus que você fique aí sozinho. Você precisa ficar junto da igreja. Você precisa ficar junto dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? Hoje os apóstolos são os bispos. Nós precisamos estar nesse redil. Os sacerdotes, os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, os bispos. É preciso que a gente permaneça junto de Jesus. Então, por favor, fique junto do pastor. E eu preciso dizer, fique junto da igreja. Lembra que Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é o pastor, mas ele está transferindo a autoridade para outra pessoa. E Jesus está dizendo, Pedro, a partir de agora você também será o pastor. Eu estou dando autoridade para você. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Veja, isso é uma transferência de autoridade. Você precisa entender isso. Jesus e Pedro era o quê? O chefe da igreja. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja. Então, meu filho, esse negócio de não quero Jesus, mas não quero igreja, está algo muito errado aí. Isso é artimanha do diabo. Agora, é claro, também tenho que dizer que não é toda a igreja que é essa que Jesus falou, né? Tem esse outro problema. A igreja verdadeira é a igreja que está sob Pedro. Sob Pedro. Mas sem a igreja você se perde. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.